Olá, Taubaté! Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Começa agora mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo no Mix de Notícias. Sensação térmica pode chegar a mais de 50 graus nos próximos dias. Este é apenas um dos destaques de hoje. E ainda você tem a estreia do quadro Mix Sustentável com dicas sobre materiais que são recicláveis e também aqueles que não são. Então se junte e se misture com a gente que o Mix da TV está no ar. Começando mais um Mix da TV aqui na nossa programação, agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência, a sua participação. Este que é o nosso primeiro programa numa quarta-feira no ano de 2025 da nova temporada do nosso programa. Então a gente começa agora destacando os programas que você acompanha a seguir aqui na nossa emissora. Está no ar a nossa grade da TV. E a gente acompanha no nosso telão os destaques de amanhã da nossa programação. A partir das 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Além disso, tem sempre uma entrevista ao vivo e às vezes você também acompanha o programa Fiscalização Pública. Além disso, tem os destaques do trânsito e também a previsão do tempo. A partir das 9h30 da manhã, com a Ana Laura, tem o Boletim Câmara aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na tela para você também o nosso destaque de amanhã à tarde, a partir das 2h da tarde, tem mais uma edição do Mix da TV. Eu já antecipo o nosso convite para a gente se encontrar amanhã com os melhores shorts da nossa programação, tem entrevistas na hora do papo e sempre tem um quadro especial para a gente contar aqui na nossa programação. E como é quinta-feira, tem o destaque sempre do nosso TBT. Convite está feito, amanhã você acompanha mais um Mix aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Estes são apenas os nossos dois principais destaques de amanhã. E agora é hora da gente ficar muito bem informado e atualizado. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E a gente vai novamente para o nosso telão acompanhar o nosso primeiro destaque aqui no nosso primeiro giro. Devido ao risco estrutural, mais de 1.000 moradores precisam deixar conjunto de apartamentos em Taubaté. Essas informações, a mudança dos moradores do residencial Triviale, que fica no Jardim Bela Vista, começou ontem na terça-feira, segue durante todo o dia de hoje. A decisão de abandonar as moradias acontece após o aumento de rachaduras na estrutura dos prédios. Ao todo, o empreendimento conta com 448 apartamentos divididos em 28 blocos. Uma assembleia entre os condôminos aconteceu na noite passada, a qual foi apresentado um laudo de uma engenheira contratada para avaliar os riscos. O documento falava sobre a gravidade da situação. Na Assembleia ficou decidido que aqueles que optarem por retirar os objetos poderiam fazer, uma vez que, segundo o laudo particular, há risco de vazamento de gás e de desabamento. O gás foi fechado para evitar acidentes. A Defesa Civil de Taubaté monitora a evolução da situação. De acordo com nota da Prefeitura aqui de Taubaté, a Defesa Civil fez uma inspeção na qual foram identificadas rachaduras em paredes de 2 blocos do conjunto, porém sem risco estrutural, não sendo necessária a interdição do local no momento. Essas informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal Vale 360 News. E agora tem mais uma notícia aqui para você no nosso primeiro giro. Sensação térmica pode chegar a 70 graus nos próximos dias. Alerta aí de temperaturas. Uma onda de calor prevista para ocorrer entre os dias 12, hoje, até dia 21 de fevereiro, deve afetar principalmente o sudeste e o sul do Brasil. As altas temperaturas podem produzir sensações térmicas que podem atingir 70 graus durante esse período. A projeção está baseada em uma tabela utilizada pelo Núcleo de Climatologia Aplicada da USP. A intensa onda de calor que atinge essas regiões revela temperaturas que, no cenário atual, ultrapassam aquelas registradas pelos termômetros. Em 2024, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro chegou a registrar uma sensação térmica de 62,3 graus no dia 17 de março. Para medir a sensação térmica, é preciso considerar a temperatura em graus Celsius e a umidade relativa do ar. Com base na junção dessas duas informações, temos então a sensação térmica.
Em uma cidade onde os termômetros batem 38 graus e a umidade do ar é de apenas 60%, por exemplo, a sensação térmica sentida pode ser de 55 graus. Outra cidade com previsão de 41 graus e umidade de 40%, a sensação pode ser de até 53 graus. Ou seja, a sensação térmica não está ligada somente à temperatura em graus Celsius, mas à junção com a umidade do ar no local no mesmo horário. Quanto maior a umidade do ar e a temperatura, mais quente é a sensação térmica. Em São Paulo, a expectativa de recordes de calor na quarta, hoje e também amanhã na quinta-feira, com previsão para máximas entre 34 e 35 graus, indicam a possibilidade de uma sensação térmica acima dos 50 graus. Isso ocorre porque, com a expectativa de que a umidade do ar esteja em 85%, em algum período desses dias, a sensação térmica pode chegar a 56 graus. As informações aqui no nosso telão são da CNN Brasil. E a gente segue aqui acompanhando também essas informações importantes, mas está na hora de mais shorts da nossa grade de programação. O programa Câmara na Rua foi conhecer o sistema de monitoramento de câmeras do CGI, que é o Centro de Gestão Integrada. Vamos ver? Solta o play. E hoje nós estamos no Centro de Gestão Integrada, o antigo COI, que faz o monitoramento em 120 escolas e tem mais 305 câmeras espalhadas pela cidade de Taubaté. Temos o prazer de conversar com o inspetor-chefe por essa unidade, que é o inspetor Carlos Eduardo. Muito obrigado por nos receber aqui, inspetor. Não, a gente que agradece a presença de vocês e é um trabalho interessante porque a população ela possa enxergar e entender a dinâmica e saber que assim esse trabalho aqui é feito com dedicação e acreditar que realmente 24 horas a segurança está sendo realizada dentro do nosso município. E agora nós vamos mostrar como é que funciona. Vem com a gente. Nós estamos aqui na frente desses 15 monitores e eu quero perguntar para o inspetor o que está sendo monitorado nesse momento aqui nesse imenso painel. Nós temos 120 câmeras em frente às escolas que a gente faz esse trabalho, que é o quê? Ela tem um trabalho em automático, então a gente consegue acompanhar essas 120 unidades dentro da parte urbana e até mesmo na parte rural, acompanhando a entrada, saída dos alunos, a movimentação que acontece ali durante o expediente de trabalho deles, até mesmo a necessidade, se houver um acionamento, a gente já consegue fazer o primeiro contato e o visual pela essa câmera que fica em frente a essas escolas. Esse monitoramento das escolas é muito interessante, né, inspetor? Por exemplo, são 120 câmeras em 120 unidades? Sim, hoje todas as unidades escolares do município a gente consegue atender com essa dinâmica. Antes de iniciar essa entrevista, você me disse que já teve uma ocorrência no dia de hoje séria. Sim. Conta pra gente aqui, já fazendo uma atualização disso. Hoje a gente tem um trabalho em conjunto aí que entra a Guarda, a Polícia Militar, a Mobilidade. Então chegou pra gente uma demanda de um possível sequestro e um ferimento de uma aluna em uma das nossas unidades agora no início dessa manhã. Então a gente está com um trabalho aí utilizando essa sistemática nossa, toda a inteligência que tem desse programa que a gente trabalha hoje dentro do CGI para a gente poder conseguir encontrar esse veículo, esse indivíduo que gerou todo esse transtorno nessa parte da manhã para a entrada dos alunos aí em nossa rede municipal. Ocorreu isso numa escola, né? Mas existe um cinturão de câmeras na cidade de Taubaté. São as câmeras forenses, por exemplo, que você, através da placa, você consegue identificar se é um carro roubado ou se é alguém que é procurado. Existe essa estrutura também, né, inspetor? Hoje, como a gente fala que é a NASLI forense, são algumas câmeras que ela consegue fazer um ponto diferente. Na forense, por exemplo, a gente tendo a característica do veículo, se ele tiver alguma cor, mancha, a gente consegue colocar isso dentro desse programa e ele vai trazer para a gente, para que a gente consiga, dentro aí de N movimentos de veículos no dia de hoje, a gente consiga encontrar esse do que a gente precisa. E esse carro ainda não foi encontrado? Ainda não, a gente está em análise para poder encontrar e tomar a solução mais rápida possível. O que nós temos também tem a nossa parte da muralha, que são as câmeras com leitores de OCR, então todo o veículo nas entradas e saídas do nosso município, essas câmeras elas são captadas, elas são armazenadas,
Aí dentro dessa sistemática, a gente tendo o emplacamento do veículo, a gente consegue lançar dentro do nosso sistema para quê? Ele vai nos gerar um alerta que esse veículo teve uma passagem em ponto X. Aí a gente consegue aí fazer um mapeamento do trabalho em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar para a gente poder tomar as ações necessárias. Nós também temos aí dentro da outra sala nossa, que é a parte do centro de comando, que é onde recebe todas as demandas. A Defesa Civil trabalha em conjunto conosco também. Certo. Então, toda a atribuição que é voltada para a Defesa Civil, nós temos um atendente, e isso ela recebe essas notificações e ela encaminha para atendimento da própria Defesa Civil para fazer o atendimento, que é a mesma coisa que a gente trabalha hoje. No caso da Guarda Civil Municipal, a gente, além de receber as demandas via 153, diretamente da nossa administração, nós temos também, em conjunto com a PM, o COPM. Então, tudo que cai 190 e é relacionado a público municipal, eles direcionam para nós, através do nosso sistema, e a gente encaminha para as equipes de rua fazer esses atendimentos. Essas informações, então, é passada pela Polícia Militar para vocês, e aí sim vocês fazem o monitoramento para ver se acha tal veículo, enfim. Exatamente. Os episódios completos do programa Câmara na Rua estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, conhecer essas histórias e também outras aqui do nosso município. A seguir aqui no Mix da TV tem mais shorts da nossa grade de programação e tem a estreia do quadro Mix Sustentável. Você vai aprender dicas de materiais que são recicláveis e também aqueles que não são. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté e mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Mas, para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, você pode e deve participar com a gente. Por isso, entre em contato conosco. Aqui no nosso telão estão os principais canais para você participar aqui da programação do Mix da TV. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião. Através do nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, você acompanha playlists do nosso programa, também pode assistir ao vivo a nossa programação e voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também você acompanha os eventos ao vivo e os nossos programas no facebook.com/Câmara Taubaté. Agora, se você quiser mandar o seu áudio, texto ou vídeo, fique à vontade através do nosso WhatsApp. O DDD é o 12 e o número é o 3625-9525. Além disso, tem perfis da Câmara de Taubaté em outras redes sociais bem populares. No Instagram e no TikTok, você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. Portanto, estão na tela todos os canais principais para você participar aqui com a gente do nosso Mix da TV e ajudar a fazer a nossa programação. E agora é hora de shorts aqui no Mix da TV. No programa você entrevista a Valéria Rabelo, à época diretora da Receita da Prefeitura aqui de Taubaté, tirou todas as dúvidas sobre IPTU. Vamos ver? Solta o play! Depende de cada caso. Pode ser que só com a análise da documentação, especialmente quando a pessoa apresenta matrícula, talvez seja possível identificar se há de fato algum erro ou não. Mas normalmente quando o questionamento é sobre a área construída, o engenheiro da prefeitura vai até o local para fazer a medição e as conferências necessárias. Nós recebemos alguns pedidos nesse sentido, de prorrogação de data, de retirada dos encargos, mas o que acontece, na verdade, quando os carnês são disponibilizados, seja via internet, para quem busca no portal, ou encaminhados via correio,
também é publicado no Diário do Município o edital de chamamento. Isso significa o quê? A Prefeitura está dizendo, atenção proprietários, o IPTU do exercício está disponível. E já há alguns entendimentos aí nos tribunais de que não existe uma obrigatoriedade de notificar, porque o proprietário sabe que o IPTU é um tributo anual. Ele tem que, se ele não recebeu, se por alguma razão não está disponível no portal, é uma obrigação também do proprietário buscar essa forma de pagamento. O atraso de IPTU sujeita ao acréscimo, né, os encargos legais, que são juros, multa e correção monetária. Essa incidência começa no dia seguinte ao vencimento e ela é progressiva. Então, quanto maior o atraso, maior o encargo. No exercício seguinte, normalmente esses débitos são inscritos na dívida ativa do município e, a partir daí, eles estão sujeitos ao encaminhamento para protesto, né, nos nossos cartórios de protesto, ou os bloqueios judiciais de conta, que aí é a medida mais extrema, né? A pessoa já teve a oportunidade de pagar à época do lançamento, ela foi inscrita em dívida e aí está com a possibilidade de parcelar, e ainda assim não houve uma manifestação da pessoa no interesse de pagar. Então, a medida judicial extrema, e aí é importante a gente frisar que essa é uma medida do Poder Judiciário, é o bloqueio de conta. Lá em 1991, era um período que nós tínhamos uma inflação galopante. Então, para que o IPTU obedecesse o que está disposto na planta genérica, a cada exercício ele não pode ter um acréscimo maior do que 50% em relação ao exercício anterior. Então, com a inflação galopante, a Prefeitura adotou um índice que chamou de bônus do Tesouro Nacional. Ele era um redutor, então, para esse cálculo de IPTU, para poder atender à legislação. Esse BTN, ele se estendeu por 10 anos e os imóveis que nunca sofreram alterações, né, de área, seja ampliação, seja demolição, eles mantiveram esse redutor. Quando essas características deixam de existir, a pessoa perde esse fator de redução e aí ela percebe um aumento de IPTU acima do nosso índice oficial, né? Todos os anos o IPTU sofre um reajuste com base no INPC acumulado dos últimos 12 meses, né? De novembro a outubro do ano vigente, e aí se aplica para o exercício seguinte. Mas nós vamos ter esses casos de quem perdeu esse bônus, que o aumento é maior. Então, existe as aplicações obrigatórias legais, né, do recebimento do IPTU, 25% para a educação, 15% para a saúde, e o restante ele é todo revertido nas obras do município, né? Tudo que a prefeitura arrecada, na verdade, é revertido em serviços, em obras dentro do próprio município. Se a sua rua é asfaltada, a manutenção depende da arrecadação do município, o serviço de saúde, de educação, iluminação pública, o transporte, né? Existe uma contrapartida do município para custear o transporte público. Então, tudo isso depende da nossa arrecadação, não necessariamente do IPTU, mas da arrecadação em geral. Lembrando que o programa Você Entrevista está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do nosso canal, tirar mais algumas dúvidas sobre IPTU e tem outros assuntos interessantes nas temporadas do nosso programa aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue aqui o nosso programa porque tem estreia aqui em 2025, é o quadro Mix Sustentável.
E na estreia deste novo espaço aqui no Mix da TV, a gente vai falar de práticas de sustentabilidade e também de ações de preservação e proteção do meio ambiente aqui no âmbito do nosso município, além de dicas muito importantes. E para começar, na estreia deste quadro, aqui no nosso telão a gente vai acompanhar as dicas dos materiais que são recicláveis e também dos materiais que não são recicláveis. São as dicas para você aprender a fazer a coleta seletiva e a reciclagem na sua casa, na sua empresa e também na sua escola. Então vamos acompanhar aqui. Vamos começar pela cor vermelha, que é a cor predominante relacionada aos plásticos. Vamos começar falando sobre os resíduos que são considerados resíduos recicláveis. No telão aí para você aparece a informação. Os recicláveis mais comuns quando a gente fala de plástico são as embalagens de produtos, né, como shampoo, detergente, garrafas PET, muito conhecida na nossa sociedade. Também as tampas plásticas dos recipientes que a gente encontra no nosso dia a dia também são objetos de reciclagem. Além disso, você pode reciclar, quando a gente fala de plástico, embalagens de plástico relacionadas a ovos, frutas, legumes e também objetos comuns aí do nosso dia a dia, como canetas esferográficas, escovas de dente, baldes, é um tipo de plástico mais resistente, artigos de cozinha, copos, sacolas e até mesmo um tipo especial de plástico que é o isopor, que já tem reciclagem, mas não em larga escala, mas é possível também fazer esse processo de separação. Essas informações que a gente está passando aqui no telão para vocês são do site ecycle.com.br. E aí, quando a dúvida surge agora relacionada a plástico, será que não é reciclável, né? Então vamos acompanhar aqui na tela para você essas informações. Nem todos os plásticos que a gente conhece, são várias classificações diferentes, eles são totalmente recicláveis, né? Então é bom lembrar que alguns deles não são recicláveis. Por exemplo, aqueles plásticos mais duros que são confeccionados na indústria eletroeletrônica, na produção de alguns tipos de computadores mais antigos, aqueles plásticos mais, vamos dizer, mais resistentes, aquele plástico de telefone, alguns eletrodomésticos, eles não são recicláveis. Então é um material que é descartado muitas vezes, mas não vai para reciclagem, porque não volta para o processo de uma indústria. Aquelas embalagens mais metalizadas, plásticas, de dentro de pacotes de biscoitos recheados, salgadinhos, também conhecido como BOP, são essas embalagens plásticas metalizadas, elas também já têm algum tipo de tecnologia inicial para esse processo de reciclagem, mas infelizmente não é em larga escala, por isso é considerado embalagens não recicláveis. Além disso, tem dois tipos de plásticos muito comuns no nosso dia a dia, que são as embalagens de celofane e também acrílico, ou seja, não são recicláveis. Agora a gente continua as cores das nossas lixeiras aí na coleta seletiva, a cor verde relacionada a vidro. Então a gente aprende agora aqui no nosso telão o que a gente recicla quando o assunto é vidro. Lembrando que é um material que tem alta dose aí de reciclabilidade, né, relacionada ao meio ambiente. E quando a gente fala de vidros recicláveis, a gente pode lembrar das garrafas de bebida alcoólica, quando a gente vê as garrafas de cerveja e também algumas garrafas não alcoólicas, no caso aquelas que são de refrigerante, de vidro, frascos em geral com molhos, condimentos, perfumes, produtos de limpeza, todos esses vidros são recicláveis. Potes também de produtos alimentícios e muitas vezes esses vidros acabam quebrando, né, na nossa casa, no nosso uso. Esses cacos ou esses restos também são considerados recicláveis, são informações do ecycle.com.br. E agora, seguindo aqui o nosso mix sustentável no nosso telão, o que será que não é reciclável quando o assunto é vidro? Então vamos ver aqui para você. Espelhos, infelizmente, não são recicláveis. Vidros de janela são aqueles vidros mais temperados. As lâmpadas, além de não serem recicláveis, também são produtos perigosos. É um outro assunto que a gente vai abordar mais para frente no mix sustentável. Vidros de automóveis, todos aqueles vidros que não quebram, né? Que eles não esfarelam, que eles ficam em pedaços maiores ou a gente acaba não vendo essa divisão, geralmente não são recicláveis. Inclui-se também tubos de televisão e válvulas, aquelas ampolas de medicamento que são resíduos perigosos, alguns tipos de cristal e vidros temperados, como eu já falei para você, os famosos Pirex, Marinex, Duralex, são todas marcas e modelos de vidros que não são considerados recicláveis ainda do ponto de vista ambiental. Agora a gente segue para mais uma lixeira, que é a lixeira de cor azul. Agora a gente vai falar sobre a reciclagem de papéis. Na tela para você os destaques daquilo que são recicláveis. Então vamos acompanhar aqui no nosso telão, a gente tem cadernos, papéis de escritório, são os resíduos mais comuns no nosso dia a dia. Os papéis de impressão, jornais, revistas, panfletos, aquelas embalagens que a gente usa para embrulho, papel de seda,
todos esses tipos de materiais são considerados materiais recicláveis. Então é importante a gente olhar para nosso processo de reciclagem no nosso dia a dia. Agora, importante destacar que papel toalha, papel higiênico, guardanapo e lenço de papel, quando não utilizados, limpos, também vão para a reciclagem. Cartolinas e caixas de papelão, papel craft, aquele papel marrom muito utilizado para embrulhos, papel heliográfico, que é um papel especial, papel filtrante e papel de desenho, são todos materiais recicláveis e podem ser utilizados aí na nossa reciclagem, no nosso dia a dia. Porém, do outro lado, tem alguns materiais que são papéis, mas não são recicláveis, é o que a gente acompanha aqui no nosso telão. Então veja só, o que não é reciclável quando a gente fala de papel. Papel vegetal, papel celofane, papéis que a gente vê que tem algum tipo de brilho, são papéis encerados. Aquele papel muito utilizado há algumas décadas, que é o papel carbono. Todo papel que estiver sujo e engordurado também é considerado não reciclável. Além de papel com parafina ou silicone, as fotografias de antigamente, que tem aquela camada especial, todo tipo de papel sanitário utilizado, além de etiquetas adesivas, fita crepe e extratos bancários, que são papéis termossensíveis, esses também não são recicláveis. E para encerrar aqui a nossa estreia do Mix Sustentável, já falamos do plástico, do vidro, do papel, agora falta falar da lixeira de cor amarela, que são os metais. Vamos acompanhar no nosso telão quais são os metais que são recicláveis para a gente poder fazer o nosso processo de reciclagem no nosso dia a dia. Então aí na tela para você, a gente tem as informações corretas. Aquelas latas de óleo, sardinha, creme de leite, que você percebe que tem várias folhas, né, chamada de folha de Flanders. Elas são recicláveis, né, nesse caso. Algumas embalagens de alumínio, como latas de refrigerante, muito comum no nosso país a gente encontrar recicladores e também coletores desse material. Latas de cerveja, de chá, tampas de iogurte, folhas de papel alumínio, cápsulas de café, ferragens, arame, fio de cobre, também muito utilizado no processo de reciclagem, tem uma alta cobiça por esse material. E as panelas, geralmente sem a parte do cabo, são materiais que a gente considera reciclável dentro do processo dos metais. E para a gente finalizar o nosso mix, aí na tela para você, a gente vai acompanhar agora quais são os metais que não são recicláveis. Vamos acompanhar no nosso telão aqui, para a gente ter as informações corretamente para você, lembrando que são informações do site ecycle.com.br. Então, o que não são recicláveis são as latas de aerossol, esponjas de aço, de lã de aço, e as latas que são utilizadas para tinta e verniz. Essas têm resíduos perigosos, então, por isso, não são considerados metais recicláveis no processo da indústria. Lembrando que é preciso uma grande quantidade de materiais em larga escala para que esses resíduos voltem, né, para a indústria no processo de logística reversa e façam a devida reciclagem, ou seja, a reutilização desse material num novo material, dando vida ao ciclo produtivo. E nem todo material, né, nem toda grande quantidade, por exemplo, se você separa 100 kg de material, vai se transformar em 100 kg do mesmo material. Cada tipo de material tem um teor, um índice de reciclagem maior ou menor. Semana que vem tem mais dicas aqui no Mix Sustentável e você pode sugerir também a sua pauta. Então, a gente encerra essa estreia aqui do nosso quadro Mix Sustentável. E a seguir aqui no Mix da TV, o Senac de Taubaté tem evento gratuito sobre moda. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Mix da TV nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. E agora você fica muito bem informado com as principais notícias e informações aqui de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso segundo giro no nosso Mix de Notícias. Vamos nos atualizar agora com mais informações. Aqui no nosso telão, mais um destaque para você. Em semana de calor, INMET faz alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km por hora no Vale e também na nossa região. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes para cidades da região do Vale do Paraíba, incluindo o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também a região Bragantina.
O alerta ele vale para hoje, né, quarta-feira, e ocorre a esse cenário que a gente está vivendo de altas temperaturas de calor. As cidades da região têm previsão de temperaturas entre 5 e 7 graus acima da média para fevereiro nos próximos dias. Neste período de alerta, a chance de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou uma média de até 50 milímetros por dia. O comunicado prevê ainda ventos intensos que podem variar de 40 até 60 quilômetros por hora. As cidades da região foram classificadas pelo Instituto como amarelo no grau de risco. Esse é o menor grau na escala de gravidade. Abaixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, o Instituto alerta para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. A recomendação também é que os motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra dica é evitar o uso de aparelhos eletroeletrônicos ligados à tomada. O INMET pede atenção dos moradores, principalmente a quem vive em áreas mais vulneráveis e com histórico de problemas com chuva. Em caso de emergência, as pessoas podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As informações para você aqui no nosso telão são do site G1 Vale do Paraíba. E agora a gente tem o nosso quarto e último destaque aqui no nosso telão. O Senac lança o evento Fashion Day 2025. O Senac Taubaté realizará um bate-papo com a idealizadora da marca Santa Resistência, a designer de moda Mônica Sampaio, no dia 13 de fevereiro, amanhã, a partir das 7 horas da noite, com entrada gratuita. A atividade faz parte do Senac Fashion Day, evento voltado para os entusiastas da moda e que acontece em diversas unidades do estado de São Paulo. Moradora do Rio de Janeiro, Mônica, que atua como engenheira eletricista, no caso era engenheira eletricista, né? Ela ainda criou a Santa Resistência em 2015, após uma conversa com a irmã e uma amiga, quando estava em busca de novos rumos profissionais e lembrou que a moda era uma paixão latente. Mônica levou para a marca a identidade do continente africano, suas raízes no recôncavo baiano e a ancestralidade da mulher negra em diáspora, produzindo peças slow fashion, que é um movimento que valoriza a sustentabilidade de roupas com estilo afro-brasileiro. Aline da Costa Prudente de Godoy, coordenadora da área de moda e beleza do Senac de Taubaté, explica que o objetivo da palestra com a designer é levar ao público importantes mensagens passadas pela profissional. Ela afirmou que os temas abordados pela Mônica ao longo de sua carreira, bem como a inspiração em ancestralidade e afrofuturismo, se conectam muito com o que construímos junto aos estudantes em sala de aula, como a valorização regional, empoderamento, diversidade e o próprio empreendedorismo. Ainda, a Aline falou sobre Taubaté ser uma cidade com forte apelo para a área de moda e beleza, com muitos empreendimentos nesse segmento, inclusive com iniciativas de moda sustentável e que eventos como esse valorizam ainda mais a região, expandindo possibilidades para que diversos públicos consumam produtos e serviços de forma consciente. As informações aqui no nosso telão são da assessoria de imprensa do Senac Taubaté. E assim a gente encerra o nosso segundo giro aqui no Mix de Notícias, que volta amanhã aqui no Mix da TV. E agora a gente segue aqui a nossa programação, porque está na hora de mais shorts aqui. No Boletim Câmara sempre tem uma entrevista ao vivo com informações importantes. O telejornal conversou com o professor e fisioterapeuta Jorge Júnior e ele falou sobre problemas de coluna. Vamos ver? Solta o play. Bom, você falou também sobre o bico de papagaio. Isso. O que é? O bico de papagaio, a mesma lógica que nós falamos sobre a hérnia de disco, que fica entre as vértebras e o disco extravasa, o corpo das vértebras é bem redondinho assim mesmo, e durante a lateral, durante a nossa vida, ele pode sair um leve dedinho, chama osteócito. Esse osteócito se encontra na parte de baixo com a parte de cima e forma uma proeminência semelhante a um bico. Por isso que leva esse vulgar nome de bico de papagaio. E o que acontece? O disco também é comprimido um pouquinho mais e essa parte óssea se encontra. Quando essa parte óssea se encontra, também perde um pouco de mobilidade e quando eu aumento essa mobilidade, gera uma dor. Mas isso é normal, isso vai acontecer. Eu tenho meios que eu posso prevenir e me mantendo em atividade, com mobilidade e exercício, automaticamente eu minimizo esse risco de maneira, considerável.
Tem algum local na coluna em que o bico de papagaio ocorra com mais frequência? Ele é mais comum, quase todas essas patologias, é mais comum em vértebras lombares, que são as últimas lá perto do quadril, por suportar todo o peso do tronco. No entanto, todas as vértebras lombares, elas têm uma característica maior realmente por suportar essa carga. Isso não limita de aparecer nas vértebras torácicas, que é no meio da coluna, e até das cervicais também. Não afasta, mas é mais comum lá embaixo nas vértebras lombares. E uma vez que a pessoa foi acometida por uma dessas patologias, é possível recuperar, ter um tratamento aí que faça ela ficar bem de novo? Possível. Sim, hoje a ciência mostra pra gente bastante casos relacionados a essas patologias, não são nem mais cirúrgicos, são tratamentos conservadores. Aí sim, um bom fisioterapeuta, uma boa avaliação fisioterapêutica para que possa trazer função e minimizar esses riscos e até evolução também. Que quanto mais eu for deixando de lado, e a gente tem muito disso, a gente acostuma a viver com essa dor, ela vai evoluindo, chega a ponto de ficar mais difícil tratar, ficar mais irreversível, muito crônica. Então, quanto antes eu sentir, procurar uma boa avaliação fisioterapêutica, procurar meios de eu conseguir fazer isso evoluir, eu vou ter uma possibilidade de sucesso muito maior. E outro risco também, quando as pessoas têm muita dor assim, é o consumo de medicamentos, né? Qual é o risco disso? De você fazer o uso contínuo desse medicamento sem realmente tratar a causa do problema. Exatamente. E a gente chama de mecanismo de lesão. Se eu tomo todo o medicamento, que o medicamento ele vai agir no sintoma. Qual é o sintoma? A dor. A dor ela é benéfica para o organismo. A dor ela é uma sirene que está me dizendo que tem algo errado. O algo errado é o mecanismo de lesão que está gerando essa dor. Se eu tomo só uma medicação onde eu vá apagar essa sirene, desligar essa sirene e não cuidar do que está gerando essa dor, eu estou criando um risco para o meu organismo. Então eu estou mascarando o sintoma e deixando o problema ali. Sem contar os outros problemas para os outros sistemas, né? Porque o medicamento acaba indo para seu estômago, para seus rins, para seus fígados, enfim. Isso vai, com o tempo, ocasionando uma evolução e deixando cada vez mais crônica aquele problema. Então, a automedicação, ela não é indicada, em vários casos, e esse é mais um, e bem evidente. E, a partir daí, se eu tenho um acompanhamento médico e o meu médico prescreve uma medicação, ele automaticamente vai falar para você, olha, procure uma fisioterapia também, porque vai auxiliar você para que esse sintoma não retorne mais. E você falou do nosso estilo de vida e o quanto ele tem influenciado negativamente para esses problemas na coluna. Quais são as principais causas aí da dor na lombar? A dor de lombar, ela é multifatorial. Então, muita coisa inclui isso no nosso dia a dia. Mas o que a ciência nos mostra? O sedentarismo, falta de atividade física, alimentação, o sono. O sono é primordial para restabelecer todo o processo. Não só de dor lombar, como qualquer outra dor. Durante o sono, todas as fases do sono, quando você cumpre e acorda literalmente, que é uma grande diferença entre dormir e repousar. Repousar, você repousa no sofá, na rede, no carro, mas dormir, cumprindo as fases naturais do sono, onde o seu organismo se restabelece, o sono é feito para isso. Se você dorme mal, você tem aquela sensação que você acordou cansado. Isso potencializa uma dor lombar de maneira absurda. Então, se isso você o cumpre, você é 1/3 do seu dia que você passa dormindo, você tem uma possibilidade maior de sobrevida. Então, sono, atividade física, alimentação, vai influenciar para que você tenha muito mais qualidade de vida associada a uma evolução mais saudável da sua coluna. Lembrando que o programa completo, essa entrevista do Boletim Câmara, está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você acessa o conteúdo na íntegra, tira outras dúvidas relacionadas a este assunto e também tem outras pautas interessantes realizadas do programa Boletim Câmara, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV, aqui na TV Câmara Taubaté. Lembrando que amanhã, no nosso programa, tem mais shorts da nossa programação e tem o quadro TBT de Carnaval, onde a gente vai reviver os melhores momentos da Escola de Samba Acadêmicos do Chafariz. Se você estiver acompanhando a nossa reprise noturna, continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, aqui na TV Câmara Taubaté.